Olá, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos a essa formação de hoje, formação essa que inicia um novo tempo nas formações nos nossos grupos de oração do Projeto Família na Comunidade Católica Shalom. Novo ciclo, novo tempo nas formações e para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês iniciando esse novo tempo nas formações. Eu sou Charles Roseno, sou missionário consagrado na Comunidade Católica Shalom há mais de 20 anos, também com promessas definitivas. Sou casado com a Yara Rocha. Não pôde estar aqui na formação, estaria conosco também fazendo essa formação, mas diversas circunstâncias não pôde estar. Mas temos 3 filhos e nós juntos, hoje como missão, estamos à frente na coordenação geral do Projeto Família aqui em Fortaleza, na Casa Mãe, como nós falamos, em Fortaleza. Mas também com Yara, nós também estamos juntos com o Darlan e a Juliana na secretaria, auxiliando eles como núcleo na Secretaria das Famílias, que tem essa missão de acompanhar o Projeto Família em todas as missões, fornecer o material, enfim. É só uma pequena apresentação para vocês nos conhecerem melhor. E como dizia, com muita alegria, nós estamos iniciando esse novo tempo nas formações. E a formação de hoje, como provavelmente já foi falado aí pelos pastores de vocês que já introduziram com certeza esse nosso momento da formação, nós vamos partilhar e vamos aprofundar sobre a beleza e a riqueza do sacramento do matrimônio. E que belo e que bom nós iniciarmos dessa forma, que tem como esse objetivo redescobrir essa alegria, essa beleza, essa riqueza do sacramento do matrimônio, na qual Deus nos introduziu e nos fez e nos escolheu para viver essa via de santidade. Nós vamos entender e aprofundar bem sobre isso. Mas só para repassar, o objetivo dessa formação é inflamar nos nossos corações essa vivência do sacramento do matrimônio como uma via de santidade. Por isso que, antes de mais nada, nós precisamos, e esse é o nosso desejo principal nessa formação, que nós sentimos da parte de Deus, redescobrir. Vocês podem até anotar, se vocês estiverem aí com o caderno, anotando o objetivo principal que nós queremos nessa formação e sentimos que é da parte de Deus, é fazer com que possamos redescobrir a grandeza, a riqueza, a beleza e a alegria do sacramento do matrimônio. Vou repetir, redescobrir a beleza, a riqueza, a alegria e a grandiosidade. Até alternei a ordem, mas não importa. O importante é o sentido, o significado do sacramento do matrimônio. Não importa, vocês que estão acompanhando agora essa formação, não importa o tempo que vocês têm de matrimônio, que vocês estão casados. Se vocês são recém-casados, se vocês têm 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, 15, 20 ou 30 anos, 40, 50 anos casados, Eu sei que tem nos nossos grupos de oração todas as faixas de tempo como casados aí, não importa o tempo que vocês tenham. Nesse momento, hoje, o Senhor deseja com que, pela graça de Deus, possamos redescobrir. Isso é muito importante. Redescobrir o sentido para qual nós estamos casados, o sentido da santidade, o sentido, inclusive muitos de nós talvez nem saibamos sobre isso, nem entendamos, ou talvez saibamos um pouco de que de fato o sacramento do matrimônio é uma via de santidade, talvez a gente nem saiba disso, porque o mundo tem deturpado tanto e um dos objetivos do mundo, do inimigo de Deus, é deturpar a imagem, a beleza e a santidade do sacramento do matrimônio, de tal forma que a gente vê para fora e às vezes para nós mesmos, para dentro da nossa casa, da nossa família, no nosso casamento, na nossa vida conjugal e, meu Deus, é uma tragédia, porque é assim que o mundo está tentando fazer com que aconteça, com que a vida familiar vire um caos, vire uma tragédia de fato. Mas não, estamos aqui justamente para aprofundar e resgatar
a beleza, a riqueza e a grandeza do sacramento do matrimônio, para que todo o olhar arrefecido ou frio por causa do tempo, talvez por causa até do tempo, talvez em algum momento você escutou que existe uma beleza, existe uma riqueza do sacramento do matrimônio, mas talvez por causa do tempo, do cansaço, dos desgastes, da falta de próprio... E nós vamos aprofundar sobre isso ao longo dessa formação. Talvez tenhamos arrefecido, esfriado, arrefecido quer dizer esfriar, o entendimento de que, de fato, o sacramento do matrimônio é uma dádiva de Deus, é uma beleza, é uma riqueza e é uma grandeza tão extraordinária, uma beleza tão extraordinária, meus irmãos, que Deus, que os santos ao longo da história e a própria igreja nos ensina que o sacramento do matrimônio, ele é de certa forma comparado à Santíssima Trindade, ao mistério da Santíssima Trindade. A igreja nos ensina que a vivência do matrimônio, como sacramento, como vocação, ela é um reflexo da vivência da Santíssima Trindade. Como assim, Charles? Vamos lá rapidamente resgatar como é o movimento da Santíssima Trindade. Brevemente, aqui não é o tema falar da Santíssima Trindade, mas o que é o movimento da Santíssima Trindade? O Pai, Deus Pai, Ele que é amor, a sua essência é amor, Ele se dá tanto, Ele se dá, na verdade, totalmente, plenamente ao Filho, Ele transborda, Ele, como Pai, Ele se transborda inteiramente, completamente em amor ao Filho. O Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele recebe, Ele acolhe plenamente, totalmente, Deus que é Pai, que se torna uma só coisa, né? Um só em amor. Aí é um mistério, né? Que foge do nosso entendimento, da nossa inteligência e entendimento, mas são três pessoas diferentes, mas é um amor tão perfeito, tão único, que é um só Deus, tornando-se um só Deus. E esse Filho, que é uma pessoa diferente do Pai, ele que recebeu totalmente e tornou-se um só com o Pai, porque ele recebeu totalmente o Pai em amor, ele também se transforma, ele também se transborda, devolve essa experiência. Eu estou colocando, gente, inclusive é uma linguagem humana. Os estudiosos falam sobre a Santíssima Trindade, a gente coloca expressões humanas para tentar fazer que fique mais acessível o nosso entendimento sobre Deus e a Santíssima Trindade. Mas não se limita a isso não, tá certo? Entendam que é uma forma de a gente fazer que fique esse entendimento um pouco mais acessível, tá certo? Mas vamos lá. Jesus, o Filho, ele recebe totalmente o amor do Pai, tornando-se um com ele, que ele devolve também esse amor ao Pai e, por sua vez, eles, nessa comunhão perfeita de amor na Trindade, ele se transborda também para o Espírito Santo, a terceira pessoa. O Pai se transborda totalmente ao Filho, que acolhe totalmente ao Pai, que, por sua vez, se transborda, né? Totalmente a segunda pessoa, ao Espírito Santo, que se devolve por sua vez ao Pai e que se devolve também ao Filho e recebe do Pai e do Filho. Estão entendendo? É uma comunhão perfeita, é uma unidade perfeita de amor. Entendendo ou relembrando o que é esse movimento perfeito de amor da Santíssima Trindade, a igreja nos ensina, como eu falei, que a vivência da família, a vivência do sacramento do matrimônio, ela é um reflexo e ela deve ser um reflexo desse movimento de amor da Santíssima Trindade. Vocês estão entendendo como é belo isso? Como é rico? É claro que não é uma comparação no sentido da matéria, porque nós somos pecadores, somos homens fracos, pecadores limitados, e eu fico até imaginando que vocês estão escutando isso e se perguntando, mas como assim, Charles? Porque nós somos tão fracos, tão pecadores, tão limitados, a minha esposa eu sou, e quando a gente se casa, a gente percebe mais claramente, fica mais às claras
as nossas fraquezas, as nossas misérias, mas mesmo assim nós somos reflexos da Santíssima Trindade? Sim. Porque antes de mais nada, Deus mesmo quis assim, nos criou a sua imagem e semelhança. São João Paulo II, né, e já parafraseando outros santos, ele dizia que Deus, ao criar o homem, ele olhou para si e criou o homem. Interessante isso, profundo também. Deus, quando criou os animais, ele não olhou para si, a sua imagem. Deus, quando criou a natureza, as pedras, montanhas, por mais belo que seja, montanha, céu, ele não olhou para si. Mas quando Deus foi criar o homem, ele olhou para si e criou o homem. Criou o homem à sua imagem, que é a imagem do amor. Claro que aí o pecado deturpou tudo, nós somos limitados, pecadores, mas essa imagem do amor de Deus, só o homem pode amar como Deus ama. Só o homem, ele pode ter um olhar como Deus, próximo do olhar de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do amor. E aí, como sacramento do matrimônio, nós temos essa graça, meus irmãos, de espelharmos, de vivermos dentro do nosso matrimônio o que Deus, como espelho, o que Deus vive na Santíssima Trindade. É um mistério. E é claro, obviamente, que por nós mesmos, nós não somos capazes de viver isso. E aí, é claro, só com a graça de Deus. E aí é claro que também quando nós olhamos para como está o mundo hoje, como estão as famílias hoje, é difícil imaginar que de fato existe uma beleza, existe uma riqueza, existe uma grandiosidade e uma santidade nessa realidade de vida que é a família, que é o sacramento do matrimônio. Vocês estão entendendo? Olhe para o seu cônjuge agora, um olho no olho, né? Se você de repente seu esposo não veio para o grupo ou alguma coisa assim, mas olhe para você mesmo, imagine ele, né? Olhe e diga: meu amor, que belo é o matrimônio. Vá lá, olhe um para o outro e diga: que belo é o matrimônio, que belo, que beleza que Deus nos fez, pensou para nós. Essa vivência do amor, da forma como a Trindade vive também. Diga isso para ele. Continuando, o sacramento do amor, o sacramento do matrimônio, que de certa forma seria a forma plena de viver, e assim nos ensina a igreja, né? Já estou misturando alguns conceitos. O sacramento do matrimônio, que é a forma plena de viver o amor para nós como homens, né, também, entre nós. O sacramento do matrimônio, meus irmãos, é uma via de santidade. Entendam isso, coloquem isso no coração de vocês. O mundo vai dizer que é diferente, que não é isso. Outras pessoas, talvez até mesmo na igreja, tão decepcionadas com realidades desgastantes, sofridas nos relacionamentos, na família, não vão acreditar nisso. Mas a verdade é que por isso que nós já começamos a falar aqui nessa formação, o sacramento do matrimônio é uma via concreta da vivência para a santidade. Se vocês, meus irmãos, se vocês viverem o matrimônio de vocês da forma como Deus deseja que seja vivido, e aí para isso também vocês estão em um grupo de oração para aprenderem, para que a mente e a inteligência sejam iluminadas pelas formações, pela oração, pela palavra de Deus, por diversas outras formações, mas enfim, se vocês viverem o matrimônio de vocês de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a forma como Deus pensou para ser, de acordo com a igreja nos ensina que seja vivido, com amor, com paciência, com ternura,
se reconciliando, vivendo a verdade. Nós sabemos que eu sou casado também, eu sei disso, que quando se casa não existe mais, não é para existir mais escondimentos, né, esconderijos. É uma forma transparente de vida. Nós vemos a nossa realidade, vemos a nossa esposa, nosso cônjuge, né? Mas nisso, mesmo aí, vivendo o amor, vivendo a reconciliação, vivendo a oferta de vida para um com o outro, assim como a Santíssima Trindade, o Pai que se dá ao Filho, totalmente no amor, o Filho que abraça e acolhe totalmente o Pai e que se dá por sua vez ao Espírito Santo, que devolve esse amor para o Pai e para o Filho. Dessa mesma forma, nós, como casais, vivendo esse amor, se transbordando de amor para a esposa e a esposa acolhendo e devolvendo esse amor, e quando o homem se une com a mulher nesse amor tão perfeito, que deve ser perfeito, deveria ser perfeito, e que é possível ser perfeito, perfeito no amor que eu me refiro, não perfeito na perfeição da vivência humana, como vocês estão entendendo, mas esse amor perfeito que por sua vez se transborda, um amor tão perfeito que se transborda também aos filhos. Isso é uma via de santidade. Se vocês viverem o amor da forma, o amor, a vivência do matrimônio, da forma como Deus deseja que vivamos, nós estamos vivendo uma via de santidade. Nós estamos sendo santos. Os santos não são apenas aquelas pessoas que já estão no altar. Existem milhares de santos no céu. Para alguns, Deus quis e escolheu que fosse visto de uma forma única para se tornar referência, e a igreja canoniza, a igreja confirma e canoniza como um modelo de referência em diversas realidades. Inclusive existem famílias, como nós sabemos, famílias santas nos altares, mas não é só porque não estão nos altares que não são santos. Todos nós somos chamados a viver uma vida de santidade e uma vida familiar de santidade. E todos nós, repito, se vivermos o amor como Cristo nos amou e amou a igreja, amar a nossa esposa, amar o nosso esposo, perdoar, ajudá-lo, enfim, não dá para entrar aqui, não é o tema agora, né? Vamos só falar de forma um pouco mais por cima, mas viver a santidade, a oração, colocar Cristo dentro da nossa vida, da nossa igreja, amar os nossos filhos, viver também com paciência a educação dos nossos filhos, de nós nos dedicarmos a Ele todas as vezes, na qual nós muitas vezes precisamos, inclusive, acordar de madrugada para poder acudir nas realidades, numa doença, em outra necessidade, todo esforço que você vive, que você faz para levar o seu filho para o colégio, para ir trabalhar, para sustentar a sua casa, se você vive isso com amor, você está vivendo santidade na sua família. Porque o sacramento do amor, aliás, o sacramento do matrimônio é uma via concreta de santidade. Mas nós precisamos resgatar isso, como Cristo veio para resgatar. E eu dizia também, eu estava falando que da beleza da santidade do matrimônio, do sacramento do matrimônio, que é tão belo, tão rico, tão extraordinário para Deus, que Deus, que é a imagem e semelhança de Deus, como Santíssima Trindade, mas também o matrimônio, ele é tão grandioso, meus irmãos, ele é tão especial para Deus. Deus olha o matrimônio de uma forma tão bela, tão especial, tão amorosa, é tão importante para Deus que Deus escolheu vir ao mundo dentro de um seio familiar. Quando Deus veio ao mundo, Deus escolheu nascer em uma família, no seio de uma família. Ah, mas é porque é evidente, né, Charles? Porque se a palavra ela vai se encarnar, é óbvio que ele vai se encarnar nascendo de uma mulher. Não, necessariamente. Porque Deus é Deus. É o poderoso Criador. Ele pode tudo. Se Deus quisesse, ele poderia ter vindo de outra forma.
Eu simplesmente poderia ter nascido, aparecido do nada. Ele precisava se encarnar para nos redimir. Mas ele, se ele quisesse, ele poderia ter vindo simplesmente já adulto ou da outra forma que ele quisesse. Não é verdade? É verdade. Mas ele veio numa família não só porque ele precisava, não tinha outra alternativa. Ele veio porque ele resgatou, porque ele valorizou, porque ele entende, Deus vê a família de uma importância que muitas vezes nós não vemos. De uma forma rica, bela, extraordinária, que muitas vezes nós não vemos. E ao vir ao mundo, por meio de uma família, Cristo resgata, dignifica e santifica a família. Por isso que é um sacramento, porque os sacramentos foram todos instituídos em Cristo Jesus. No Amoris Laetitia, muitos de vocês já do ano passado, inclusive, nos grupos de oração viram muitas formações no Amoris Laetitia. Na página 63, no número 63, diz assim: Jesus que reconciliou em si todas as coisas foram reconciliadas em Cristo Jesus, voltou a elevar o matrimônio e a família à sua forma original. A família e o matrimônio foram redimidos por Cristo, restaurados à imagem da Santíssima Trindade, mistério de onde brota todo o amor verdadeiro. Até então, até em Cristo, o matrimônio que no início, lá na criação, como nós sabemos muito bem, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Deus fez a mulher a partir da costela do homem, de Adão. E Deus fez o homem e a mulher um para o outro, para viverem esse amor também à luz da Santíssima Trindade e a partir daí também gerarem filhos. Tudo isso no amor, mas essa obra, ela, como nós sabemos, foi manchada pelo pecado original, e aí veio todo, como nós vemos o homem hoje, a família hoje. Mas em Cristo Jesus, essa realidade familiar, ela é resgatada, ela é redimida no sangue de Cristo, mas também ela é restaurada, porque até então os judeus eles viam a família como uma instituição fragilizada, fraca. Se acontecer alguma coisa que o homem entenda que a mulher traiu, ou mesmo sem ter traído, não cumpriu os deveres de mulher, facilmente, naturalmente, ela era descartada, era feita uma carta de divórcio. E aí Cristo vai dizer, não, a partir do momento em que o homem e a mulher se unem em Deus, um ao outro, constituindo assim uma família, o homem não pode mais separar. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Todos nós sabemos disso, não é? Então essa é a santidade que nós somos chamados a viver. Amém? Como essa formação ela é gravada, não é como ao vivo, que eu gostaria que vocês pudessem partilhar. Mas vamos partilhar aí um pouquinho, aí onde vocês estão. Partilhe com o seu cônjuge. O que ficou mais forte dessa pregação, dessa formação até agora? Partilhem aí. Amém? Só uma partilha breve, né? Para poder os conceitos irem se fixando nos nossos corações por meio da partilha. Nós vamos agora finalizando essa nossa formação, que tem como esse objetivo que nós falamos, resgatar a nossa visão, o nosso olhar, redescobrir a beleza do sacramento do matrimônio, como via de santidade, a grandeza, como falei também no início, talvez a gente nem sabia disso, mas Deus vê assim, Deus nos vê assim.
E Deus deseja que sejamos assim. Tem uma frase belíssima, belíssima, belíssima. Na verdade, é a frase que eu mais gosto de todo o documento, o Amoris Laetitia, né? Que foi um documento, é uma exortação pós-sinodal, apostólica pós-sinodal. Em 2014 houve o sínodo dos bispos, e o tema era as famílias, e aí como finalização, como consequência, que se cria uma carta, o Papa faz uma carta, né, uma exortação, né, como um resumo dos temas principais, e o que se chama Amoris Laetitia. Para mim, meus irmãos, a frase mais bela de todo o Amoris Laetitia é no número 121, que o Papa Francisco fala assim: quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimônio, Deus mesmo imprime neles as suas características e o caráter indelével. Indelével quer dizer que não tem como tirar, indelével do seu amor. Quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimônio, Deus mesmo imprime neles as suas características. Meus irmãos, que grande graça! Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por isso que é tão importante a gente viver o sacramento do matrimônio. E eu sei que em muitos grupos de oração, graças a Deus, nos nossos grupos de oração, no Projeto Família, nós acolhemos muitos casais hoje que estão juntos, e muitas vezes há muitos anos, mas que ainda não contraíram o sacramento do matrimônio na igreja, né? Que não estão ainda regularizados nesse sentido, né? De graça. Aí hoje em dia é muito comum. E graças a Deus, por inspiração, né, da comunidade, nós acolhemos esses casais, porque tem muitas realidades na igreja, de grupos de famílias, de grupos de casais, que só acolhem nos seus grupos casais com o sacramento do matrimônio. Nós não, acolhemos mesmo que não estejam no sacramento do matrimônio. Mas por isso, por frases como essa, é que nós dizemos: meus irmãos, corram, se você ainda não contraiu o sacramento do matrimônio, corra, pastores, ajudem eles, motivem, auxiliem eles, porque é a via de santidade, é uma forma de chegarmos ao céu, viver da forma como Deus pensou para que vivamos. E aí, repetindo, quando o homem e a mulher se unem, celebram o sacramento do matrimônio, Deus mesmo coloca as suas características, o seu amor, a sua forma de ver. Por isso precisamos pedir a Deus essa graça, porque nós já temos, a graça do sacramento do matrimônio, a graça de amar como Deus ama, como deveria ser, de perdoar, de se reconciliar, de viver a santidade na família, como sacramento. E para vivermos, meus irmãos, e nós estamos concluindo aqui essa nossa formação, para vivermos bem, nós precisamos, para viver bem a santidade, precisamos, acima de tudo, da graça de Deus. Não podemos viver por nós mesmos, com as nossas forças. Pelo desejo, ou não simplesmente pelo desejo, mas vivendo simplesmente de forma humana, ou pelo desejo de viver de forma humana, é que nós vemos como estão as famílias por aí. Ou talvez a nossa família também esteja em uma situação muito difícil. Se você for viver só com as suas forças para você mesmo, a gente não consegue viver bem a nossa vivência da santidade familiar. Porque é uma graça, porque é algo sobrenatural, porque é algo que vem de Deus. E o que é a santidade? Porque muitas vezes a gente fala, né, santidade, 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 mas às vezes não aprofunda, a gente não desce no nosso coração ou no nosso consciente. O que é a santidade? Existem muitos conceitos, mas basicamente a santidade e também a santidade na família é vivermos em comunhão perfeita com Deus, ao ponto de que os nossos pensamentos se tornem os pensamentos de Deus, ao ponto que a nossa forma de ver, de olhar, seja
olhar de Deus, ao ponto que os nossos pensamentos, ao ponto que o nosso falar seja como Deus quer e deseja, porque nós estamos tão intimamente ligados a Deus por meio da oração, por meio dos sacramentos, por meio da vida comunitária no grupo de oração, por meio da palavra de Deus, mesmo no trabalho, porque nossa vocação como família requer estarmos lá no trabalho, mas mesmo lá nós vivemos a santidade, porque como o nosso pensamento está em Deus, o nosso olhar está em Deus, o nosso coração está em Deus, a gente não quer viver como o povo vive, a gente não quer viver como qualquer família vive, no sentido do mundo, né? Na corrupção, na mentira, na vaidade, na luxúria, na traição, que é muito comum, infelizmente, na infidelidade, nesse caso, né? Não, porque nós estamos em Deus, porque os nossos pensamentos estão em Deus, o nosso olhar está em Deus, nosso falar está em Deus, e principalmente o nosso coração está em Deus, nós queremos viver da forma como Deus deseja que vivamos. Na verdade, com amor, com caridade. Tem uma música muito antiga do Padre Zezinho, os mais antigos sabem essa música, né? Que o Padre Zezinho eu achei muito belo, né? Ele foi muito sábio, que ele, de forma muito simples e resumida, ele diz o que é viver a santidade. Viver a santidade é amar como Jesus amou. Se lembram? Conhece essa música? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus... nem lembro mais a ordem das palavras, né? Mas é amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu. Aí o padre continua na sua música, né? Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Aí já dá um tom mais belo, mais romântico na música, né? Viver como, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu dormirei, acho que é assim, né? Mais feliz. É verdade, porque eu estou vivendo a santidade. Santidade, meus irmãos, não é feitos extraordinários. Para alguns santos, Deus escolheu que a via de santidade deles fosse de formas extraordinárias, mas para outros não. Santa Giana Beretta Molla, por exemplo, que para nós é um modelo, para nós como famílias, ela viveu uma forma simples e ordinária, mas viveu com santidade, viveu com amor, viveu com verdade. Né? Ela era uma médica na Itália e se decidiu também, por amor, ofertar o tempo da sua vocação como médica no Maranhão, no Brasil, cuidando de pobres, né? E inclusive, quem conhece a história de Santa Beretta Molla sabe disso, que a sua irmã, quando foi escrever sobre ela disse: o que fez Santa Giana Beretta Molla, para nós que a conhecemos, o que a torna santa, o que a tornou santa, não foi aquele feito extraordinário de quando estava ter dado a sua vida pela sua filha, né? Porque é a parte que nós mais conhecida. Não foi porque ela escolheu a vida da sua filha pela sua, né? Ela morreu porque ela tinha uma doença e na sua doença o médico disse ou a sua vida ou a vida da sua filha. Então ela escolheu que a minha filha viva. Então ela partiu e a sua irmã disse: não foi isso que a fez santa, mas a vida dela todinha era uma vida de santidade, era uma forma de vida de santidade, era uma vida de santidade. Porque ela era fiel a Deus, porque ela amava a Deus, amava as pessoas, se dedicava, porque ela perdoava, porque ela não... O que é o amor? Como diz o 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja, o amor não é orgulhoso, o amor não é escandaloso, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita. É uma forma agora mais minuciosamente falando do que é o amor. São Paulo escreve aqui em Coríntios 13, né? Não guarda rancor, tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta. Isso é o amor. E é o que nós somos chamados a viver no nosso matrimônio. E aí, meus irmãos, nós encontraremos o céu. Nós encontraremos a alegria, a santidade, o céu, que é o lugar no qual nós queremos chegar. Somos chamados aí. Amém?
Por fim mesmo, quero apenas pontuar 3 pequenas coisas que muitas vezes nos fazem com que não tenhamos esse olhar de beleza para o matrimônio. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o matrimônio com beleza, com santidade, com algo grande e extraordinário, como algo rico, basicamente por 3 motivos. Eu queria que vocês até anotassem aí, se vocês pudessem. Por causa da mentalidade do mundo. 2, muitas vezes por nos deixar guiar pelas nossas fraquezas, deixar-se guiar pelas nossas fraquezas. E 3, pela falta de oração e intimidade com Deus. Nós não conseguimos enxergar o sacramento como beleza, e o mundo não enxerga, primeiro pela mentalidade do mundo, porque o mundo não quer enxergar. Antes de mais nada, o mundo mesmo não quer enxergar o matrimônio como uma beleza, como uma riqueza. Me lembro quando nós estávamos preparando as formações, como eu digo nós, porque nós, como eu falei no início, nós na coordenação aqui geral do Projeto Família de Fortaleza, nós auxiliamos também o Darlan e a Juliana no núcleo da Secretaria das Famílias, e quando nós estávamos preparando o conteúdo, Deus colocava muito nos nossos corações, uma das moções era rostos de famílias desfigurados. E aí pedíamos o entendimento a Deus, e Deus colocava nos nossos corações que hoje existem muitas famílias, inclusive nos nossos grupos de oração, que estão com os rostos desfigurados. E agora nessa formação nós entendemos por quê. Porque eles foram, por causa do mundo, por diversas realidades, mentalidades mundanas que o mundo prega, e até nós entendemos, meus irmãos, nós não estamos aqui para julgar, e Deus também não está aqui para julgar, mas nós entendemos que por estarmos no mundo, crescermos no mundo, e muitas vezes sem uma formação sólida sobre santidade, nós acabamos absorvendo os conceitos do mundo, as mentalidades do mundo, a forma corrupta de se viver, longe da verdade, longe do amor, da caridade, do que é justo, do que é correto, longe da castidade, porque também dentro do matrimônio, aí em um outro momento, isso é tema de outra formação, nós somos chamados a viver a castidade no nosso matrimônio, pelos métodos, pela forma, o nosso ato conjugal, somos chamados também a viver a castidade, isso é santidade, mas o mundo diz o contrário. Inclusive, recentemente, em novembro, o Dicastério para as Famílias e Vida lançou uma carta, um documento sobre a família, lá se fala sobre poliamor, né? Poligamia e poliamor, resgatando a importância de que o sacramento do matrimônio é com um homem e uma mulher. O casal, ele é um homem e uma mulher. E a igreja está fazendo questão de falar sobre isso porque está se criando uma onda, uma mentalidade mundana de infidelidade, e às vezes, de infidelidade já há muitos anos, né? Talvez desde que o mundo é mundo, né? Pelo pecado original, o homem acaba sendo infiel. Mas está se criando uma mentalidade de conformismo, de relacionamento numa poligamia. O termo que está sendo utilizado no mundo hoje, nas redes sociais, mas até mesmo nos documentários, é relacionamento aberto. Vocês já ouviram falar sobre isso? Com certeza eu acho que vocês já ouviram em algum momento. Inclusive hoje se propaga quando nós lemos em artigos, né, em sites, né, de noticiários conhecidos, famosos. Outro dia eu li na BBC, né, um artigo de uma terapeuta da vida aí, né, falando sobre a beleza de um relacionamento aberto, ou seja, né, do casal abrir-se a uma outra mulher, um outro homem que entra ali. Gente, pelo amor de Deus, a que ponto nós chegamos? Há tempos atrás, você falar de um casamento, de um relacionamento que tenha um outro ali fazendo parte também, a gente dizia que era uma aberração, que era um escândalo,
né, que era uma orgia, né, muitos casais ali, mas hoje, e isso faz parte da mentalidade do mundo, do inimigo de Deus, de destruir as famílias, de passar que isso agora é normal, que é bom, que é legal, mas não é. Eu sei e creio que onde vocês estão, nos nossos grupos de oração, vocês não vivem isso. Mas vocês podem sofrer as consequências das mentalidades que podem ir entrando e ir alimentando pecados, mesmo com desejos. Ainda que não seja na vivência, mas com desejo. Ah, tão legal, eu escutei isso, aquela fulana falando relacionamento aberto, né? Seria tão bom que não... Não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, quebre todo tipo de desejo e pensamento de isso acontecer. E aí o Papa, ele, né, e a Igreja está falando exatamente sobre isso, nesse documento. O Papa João Paulo II, ele falou, ele escreveu que os inimigos de Deus não podem destruir vou aqui refazer. O Papa João Paulo II dizia, os inimigos de Deus sabem que eles não podem destruir a Deus. Mas, sabendo que eles não podem destruir a Deus, eles tentam destruir a obra mais importante de Deus, que é a família. Isso foi o Papa João Paulo II que falou. A obra mais importante de Deus é a família, que é a imagem e semelhança da Santíssima Trindade. E os inimigos de Deus, sabendo que não podem destruir a Deus, tentam destruir as famílias. E é o que nós estamos vendo hoje. E nós precisamos levantar essa bandeira, vamos dizer assim, da santidade na vida familiar. Não deixar que isso aconteça. Eu dizia que, e não terminei, mas eu vou tentar resumir para finalizar, que no início, quando nós estávamos rezando e preparando a oração, Deus colocava no nosso coração essa imagem de rostos desfigurados e que precisavam ser resgatados para o amor, para a imagem que Deus queria para ser. Inclusive, nós colocamos isso no manual para os pastores, né? Mas eu quero fazer questão de ler aqui que este ano é o ano que Deus quer restaurar a imagem original. E essa formação está falando sobre isso, né? A imagem original e devolver o brilho àquilo que foi desfigurado. Se quiser anotar aí, vou repetir novamente. Meus irmãos, este ano, Deus quer restaurar a imagem original da família e devolver o brilho àquilo que foi desfigurado. Mas vamos finalizar. Eu dizia que existem 3 pontos que nos fazem perder esse brilho, perder esse olhar real sobre as famílias, sobre o sacramento do matrimônio, da beleza, que é a mentalidade do mundo, deixar-se guiar pelas nossas fraquezas. Não vou aqui aprofundar, tanto por causa do tempo agora, mas também porque não é o tema da nossa pregação não é essa, mas tenham em conta que muitas vezes nós perdemos esse olhar pelas nossas fraquezas. Meu Deus, como nós somos fracos, pecadores, não é possível que Deus esteja presente aqui no meio de nós, não é da nossa família, não é possível que nós somos chamados a viver a santidade porque nós nos deparamos com tantas fraquezas, tantos pecados. É possível sim. Mas isso aqui é tema de uma outra pregação, como eu falei. Mas isso faz, ficarmos com o nosso olhar apenas fixado nisso, faz com que a gente não veja a beleza, a riqueza, por causa das nossas fraquezas, entendeu? E o terceiro e último ponto, a falta de oração. A falta de oração e a intimidade com Deus faz com que nós não tenhamos um olhar límpido sobre nós como família, sobre o plano de Deus para o sacramento da vida familiar. Quando eu estava preparando essa oração, Deus me dava inspiração, porque eu estava lendo e hoje, como muitos de nós, usamos óculos, né? Eu, no caso, eu uso óculos para as leituras. Depois dos 40 anos, né, a maioria de nós já estamos usando óculos, alguns antes, né? Mas, quando eu estava preparando e rezando e lendo, Deus me deu essa inspiração, porque eu comecei a ler, eu escrevi aqui com a letra grande, mas quando eu estava lendo uns textos, perdão, a letra era pequena, e aí eu fui colocar o óculos e estava vendo embaçado. Quando eu coloquei meus óculos, comecei a ver naturalmente,
da forma límpida. E Deus colocava isso no meu coração. A oração, a intimidade com Deus, são esses óculos que nos fazem perceber de forma mais límpida, mais clara, sem estar embaçado, a beleza, a riqueza e a grandeza do nosso matrimônio. A partir do plano de Deus. Ou seja, com isso eu termino. Se nós olharmos, meus irmãos, o nosso matrimônio só com o nosso olhar puramente humano, nós não vemos essa beleza. Nós vamos ver pecados, fraquezas, limitações, problemas, cansaços, estresses, pecados de diversas formas. Mas quando nós colocamos os óculos da oração, quando nós colocamos os óculos da intimidade com Deus, nós passamos a enxergar tudo de forma mais límpida, mais real. Aí passamos a enxergar a beleza de Deus no matrimônio. Por quê? Porque nós passamos a ter o olhar a partir de Deus, não a partir de nós mesmos. E aí tudo muda ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa vida conjugal, com os nossos filhos. Se você olhar os seus filhos a partir de você mesmo, com olhar humano, você não vai ver a beleza. Mas se você olhar para os seus filhos, para o que os seus filhos são, o que os seus filhos precisam ser, a partir do olhar de Deus, e isso só se consegue com a oração, com a intimidade com Deus, com a palavra de Deus, com as formações, enfim, já falamos sobre isso, né? Aí você vai ver com o olhar de Deus, límpido e belo, você vai ver a beleza. Você vai ver a beleza sobre você mesmo, não obstante os seus pecados, mas você vai enxergar uma beleza que só Deus consegue ver. Você vai ver a beleza sobre você mesmo, você vai ver a beleza sobre sua esposa, você vai ver a beleza sobre os seus filhos, a beleza no seu trabalho, mesmo cansativo, mesmo talvez não seja o trabalho que você gostaria de ter, mas você vai enxergar a beleza ali, porque você vai ver com os olhos de Deus. Enfim, com os olhos de Deus, com o olhar a partir de Cristo, você vai redescobrir a beleza, a riqueza, a grandeza e a alegria do sacramento do matrimônio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, e peço a Deus que resgate em cada um de nós essa alegria, essa beleza, essa riqueza do sacramento do matrimônio. Deus abençoe. Shalom.